Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Cuida Aí. Estou aqui com minha colega e colaboradora, Jaque. Oi, gente! E nós estamos aqui hoje com um convidado para lá de especial, que vai tirar algumas dúvidas e esclarecer também para a gente sobre o Bolsa Família. Estou aqui com o Paulo Henrique. E aí, Paulo, fala pro pessoal quem é você, o que você faz hoje, fala um pouquinho sobre você para a gente. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite de estar aqui presente hoje, participando dessa atividade, né? Eu acho que um bate-papo, né, para falar sobre políticas públicas, né, para falar sobre saúde e assistência social. Né? Eu me chamo Paulo Henrique, psicólogo de formação, né? Atualmente estou como secretário de Desenvolvimento Social aqui do município de Caetité, né? Já trabalhei, né, dentro da política de assistência social no CRAS, né? Já tive como coordenador do CREAS, né? Em seguida eu coordenei a proteção social especial, né? Onde a gente teve, né, uma aproximação mais com a Casa de Acolhimento e o CREAS, né? que traz a alta complexidade e a média complexidade, né, dentro da política de assistência social. Né? E hoje estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência, né? Trazer um pouquinho do meu aprendizado, né? Como profissional. Acho que esse momento aqui é muito importante, né? Parabéns pela iniciativa. Né? E esse bate-papo aqui vai ser dessa forma leve, que a gente possa garantir, né, o aprendizado junto com vocês comigo, e levar, né, para as pessoas que vão estar ouvindo. Para quem nos acompanha. E quanta bagagem, hein, Paulo, que você tem, bastante experiência, então é para a gente aproveitar bastante. Mas então, Paulo, eu queria saber assim, diante de toda a sua trajetória em relação aos programas sociais, quais são os principais programas sociais que atualmente têm impactado direto na promoção da saúde em relação à população? Qual a sua opinião? Eu acredito que diretamente, eu acho que o programa social hoje que afeta, né, que contribui para a qualidade de vida da população, hoje é o maior programa de transferência de renda. Hoje, né, o Cadastro Único, o Bolsa Família. Né? Eu acho que é um programa que consegue, né, tirar a população hoje da pobreza. É verdade. Né? Tem como, né, garantir essa qualidade de vida através da renda. Eu acho que é uma porta de entrada a partir do momento que a gente tem uma renda para que a gente possa promover através da alimentação, através da dignidade. Né? Então, o programa Bolsa Família, ele tem esse intuito. Aqui no nosso município de Caetité, a gente tem pouco mais de 8.000 pessoas que são beneficiárias, né, diretamente do Bolsa Família, né, e 7.000 e um pouquinho mais que recebem o benefício como um todo. Né? A total no ano, pouco mais de 50 milhões de reais que roda dentro da economia do município. Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa saber que para a gente ter saúde, para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa ter renda, a gente precisa ter habitação, né? A gente precisa ter saneamento básico, que isso aí conta com uma forma geral. Eu acho que para as ruas, né, que não tem um calçamento, que não tem esgotamento, né, que está com céu aberto com a questão, né, do esgotamento, eu acho que prejudica diretamente, né, na saúde do indivíduo, né? Então, com certeza, o Bolsa Família hoje é o principal programa de transferência de renda do nosso país e ele que dá esse direcionamento para que a população possa ter a qualidade de vida. Verdade. É um dado bem significante, né? Sim. Quantas pessoas são e têm a vida transformada através desse benefício. Eu mesmo não sabia, fiquei surpresa. Sim. E assim, né, através da questão, não só através da questão da saúde, mas gira também através da economia do município. Né? A gente precisa entender que todo esse dinheiro praticamente roda dentro da nossa cidade. Então, as pessoas que recebem seu dinheiro, eles vão pagar suas contas, eles vão pagar um alimento, eles vão comprar uma roupa, eles vão... Sim. Então, quando a pessoa ela tem a condição de prover do seu próprio benefício, né, com certeza ela tem a qualidade de vida e isso diretamente influencia na saúde. Exatamente.
E como você falou, né, que o maior programa que nós temos hoje é o Bolsa Família, mas a gente sabe também que existem muitas críticas em relação a esse programa, no sentido de que esse programa ele estimule uma dependência. O que você acha sobre isso? Qual a sua percepção em relação a essas críticas? Eu acho que quem nunca teve como renda o Bolsa Família, né, não sabe a importância que isso faz na vida de uma pessoa. Eu acho que as pessoas aproveitam de um benefício que faz completamente a diferença na vida de uma pessoa para fazer política. E eu acho que essa política não deveria ser feita através de um benefício social. Políticas públicas é algo que a gente precisa ser levado a sério, a gente precisa entender a complexidade, né, do que é o programa. Vai além do que você recebeu 600, 700, 800 reais. Né? Existem pessoas também que estão ali inscritas naquele programa que às vezes ela abusa o sistema para que ela possa ter acesso àquele dinheiro e está tudo bem, a gente não pode também, né, julgar uma minoria, né, porque a gente entende que a maioria daquelas pessoas que precisam daquele benefício, né, realmente, né, para custear as despesas de uma pessoa que não teve uma oportunidade, né, de estar empregado. Né, a gente vê uma melhoria nos últimos 4 anos, né, principalmente aqui em nossa cidade, mas no país de uma forma geral, né, o quanto estão surgindo oportunidades de emprego, né, as empresas têm conseguido, né, chegar nos municípios, né, principalmente na Bahia, a gente tem conseguido, né, através do governo atual, né, abrir as portas, né, para que as grandes empresas possam estar, né, agregando, né, dentro do Estado, mas existem situações específicas que aquela pessoa não tem condição de trabalho, né, não teve a oportunidade através dos estudos, né, ou também de um conhecimento, né, atual de estudos, né, que fez com que ela pudesse, né, estar conseguindo, né, um emprego ou ter algo para garantir a sua própria renda. Então, aquele benefício ele faz toda a diferença. Eu me lembro na época de estudante, eu conheci assim, várias pessoas que estavam estudando, né, na cidade de Vitória da Conquista. Eu estudei lá e estava lá na cidade, só estava porque tinha um benefício. Né? Então, se não fosse a renda do Bolsa Família, a família não tinha condição de estar custeando, né, as despesas daquela pessoa para estudar. Então a gente vê um discurso muito polarizado através de política. Né? Existem pessoas também que faz com que ela possa receber um benefício burlando um sistema, e a gente também precisa entender, e como gestor, a gente tem investigado, a gente tem procurado fazer as visitas, né, as buscativas dentro dos cadastros que a gente encontra uma incongruência, né? O governo do estado também, eles têm notificado a gente, e agora no início do ano eles fizeram uma notificação onde mandaram 5 famílias em todas as cidades do país que apresentaram incongruência dentro do sistema, para que a gente pudesse fazer a buscativa dentro da própria residência e anexasse toda a documentação dentro do sistema, para que eles pudessem fazer uma averiguação. Então, é questão de política, é questão da gente saber também, né, entender, né, a importância desse benefício para a vida do outro, e não fazer uma política, né, partidária dentro de uma política social. É verdade, porque eu penso assim, já que tem muitas pessoas hoje que realmente sobrevivem pelo auxílio. E é como o Paulo falou, né? É muito assim, as pessoas criticam muito o benefício, às vezes sem saber o atual objetivo dele, porque tem muitas pessoas que necessitam, que só sobrevivem através daquilo, conquistam as coisas, ou até mesmo, eu digo assim, em famílias, mães que têm vários filhos, e só consegue dar o alimento para o filho através disso. E a gente, um exemplo e uma das falas que eu mais ouço, né, esse dinheiro aí é para preguiçoso, onde você não consegue mais que as pessoas conseguir uma pessoa com uma mão de obra brutal para trabalhar, ou no campo, ou na capina, ou um pedreiro, porque está acostumado a receber os 600 reais do Bolsa Família, gente. A
a gente precisa entender que esses R$600 é para completar uma renda. Ele não é algo ali que vai, né, dar um sustento total de uma família. Tem situações que é muito exclusivo. Né? E a assistência social precisa entender que além do valor do Bolsa Família, a gente precisa também da formação para o indivíduo. A gente precisa ter esse acompanhamento, né, social, né, entender o território, que eu acho que precisa ter esse mapeamento para a gente entender em qual território de vocês, como agente comunitário de saúde também, precisa entender o território de vocês, né, qual é a vulnerabilidade do território, o que a gente pode promover ali dentro daquele território para que as pessoas possam ter a sua própria autonomia. Né? Então vamos fazer formação, né? Vamos fazer uma capacitação, um curso, né? Vamos entender a vulnerabilidade e entender o que o indivíduo quer. Porque quando você tem um mapeamento do território, você entende o que a comunidade precisa, não é o Paulo Henrique, o psicólogo, o secretário, não é o agente comunitário que tem que chegar e você deve fazer isso, aquilo, né? Para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Não, a gente precisa escutar. Verdade. A gente precisa escutar a comunidade, a gente precisa encontrar a família e acolher. Eu acho que a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar de acolhimento, né, e as pessoas, tudo muda, né, o acolhimento, né, é porta inicial para que a gente tenha acesso à família, vocês principalmente que estão dentro da casa do povo. Então, a partir do momento que se acolhe, eles entendem que vocês estão ali para direcionar eles, né, vocês vão conseguir ter o seu trabalho e a gente também na assistência social consegue a partir disso. E todo mundo avança, né, Paulo? Tanto a família como nós profissionais e a secretaria em si. Mas me fala aqui, Paulo, nesse tempo seu de trajetória como gestor, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram para poder levar esse acesso tanto aos programas sociais quanto aos serviços de saúde para a população em si? Eu acho que a gente precisa conversar mais. Eu acho que o trabalho intersetorial ele precisa funcionar através de uma rede e precisa funcionar de verdade. Né? O agente comunitário precisa conversar com o técnico do CRAS, a assistência social precisa conversar com a saúde, a gente precisa, né, entender o que realmente, né, funciona cada serviço, né, para que a gente possa ter esse direcionamento de uma forma geral para a população. Eu acho que falta muito isso, e quando eu falo isso, eu me coloco nesse lugar, né, de gestor, né, porque às vezes eu converso com o secretário sobre algumas políticas, e às vezes o agente comunitário não está tão presente dentro do CRAS da forma que tinha que estar para a gente entender. Para levar informação. Entendi. Né? Eu acho que a partir do momento, né, que a gente, quando eu vejo isso como uma dificuldade, né, de acesso mesmo, acesso aos profissionais, né, não é acesso à população como toda a população está ali, a gente precisa encontrar eles. Se comunicar, então, no caso, né? Você acha que hoje o seu desafio é a comunicação? É a comunicação entre os serviços, né, saúde, educação, assistência, né, cultura, né? A partir do momento que a gente tem um diálogo concreto, a gente consegue definir metas, né? A gente tem estudo de caso. E precisa levar o conhecimento, é como você disse, né? Assim, você como gestor não dá para ter conhecimento de quem em relação à população toda. Nós, como agente comunitário, a gente conhece a nossa comunidade, então é pegar, fazer mesmo realmente um filtro, umas anotações e levar até conhecimento de vocês, buscar ajuda, suporte, apoio. E assim, estar disposto, né? Acho que a partir do momento que a gente tem essa disposição, né, de encarar o indivíduo ali como uma seriedade mesmo. Isso é importante. A gente precisa entender que é uma vida que está ali, às vezes, né? É uma oportunidade, eu falo e agora eu vou trazer para vocês como psicólogo de uma gestão municipal. Às vezes, aquela escuta ela vai ser única, que você vai ter e talvez você não vai conseguir acessar aquela pessoa mais. Né? Ou seja, se você não acolher aquela pessoa bem, se você não escutar, se você não... Talvez você perde de direito o acesso àquela pessoa. A pessoa perde a credibilidade de serviço, perde a credibilidade do técnico, né, que está ali em acolhimento, e a pessoa já está ali em vulnerabilidade social, risco pessoal e social. Quando ela acha que, poxa,
realmente ninguém, né? Tá nem aí. Tá nem aí. Mas essa né? fala, eu achei muito importante quando você fala assim, tem que estar disposto. Eu acho que isso é essencial e importantíssimo. Se a gente precisa fazer o sistema movimentar, né, os órgãos movimentar, então a gente precisa ter parceria. Da mesma forma que você disponibiliza para a gente essa fala, essa disponibilidade, né, de estar disposto a correr atrás e resolver, nós, como agente comunitário de saúde, devemos fazer também isso, um filtro, buscativa, olha, filtro, para ter essa credibilidade de chegar lá e você falar assim, ó, Paulo, estou com essa situação, me ajuda. Isso é importante e eu acho que deveria ser assim em todos os setores, não só na parte que você trabalha, né? Mas em todos os setores. Deveriam ter essa porta aberta para a gente e essa credibilidade que realmente de chegar e fazer acontecer. É ter vontade, é ter chegar e falar assim, não, vamos resolver, você está precisando disso, vamos lá. E às vezes também não é só essa força de vontade, a gente esbarra nas burocracias também, que a gente chega, poxa, está precisando, mas quando a gente faz um caminhamento, que a gente chega à superlotação. E nas hierarquias também, né, Paulo? Porque, por exemplo, a gente comunitário de saúde comunica a equipe. Sim. A equipe aciona as redes. Sim, né? Sim. E aí a gente chega até uma parte que é nossa, mas e daqui para lá? É onde entra a burocracia. Eu consigo ir até aqui. Exato. Minha responsabilidade eu consigo fazer, mas talvez a minha responsabilidade diante da responsabilidade com o indivíduo eu acabo, né, não conseguindo traçar. Isso é uma dificuldade que a gente encontra, né, Jaque? Mas é isso. É um desafio. São os obstáculos. Pegando o gancho dessa sua fala, da sua avaliação, como que políticas públicas, assistência social e saúde, elas podem atuar de forma integrada para a melhoria da qualidade da saúde da população? Eu acho que necessariamente assistência social e saúde não precisam andar de mão dada. Não dá, verdade. Eles precisam andar de mão dada. Vocês é a pessoa que estão dentro da casa das pessoas, da população, da família. Né? A gente é quem vai acolher e direcionar através, né, da política de assistência social. A gente precisa entender, né, que a saúde, vocês garantirem, né, um atendimento de qualidade, vocês atenderem, né, quando o indivíduo está bem de saúde, ele está bem, né, diante das economias, diante dos gastos, diante de uma estruturação de escola também, que a gente precisa entender. Criança matriculada, né, alimentação através de qualidade de vida, né, assistida dentro dos programas sociais, e a gente precisa entender também CRAS, né, ele não é só garantia de benefícios, né, ele é garantia de direito. Né, lá a gente tem oficinas, lá a gente tem, né, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, um acompanhamento, né, um pouquinho mais de perto, que dá esse direcionamento através de cursos, através de atendimento. Né? Então, precisa realmente, né, a gente estar juntos um do outro, assistência social. É o que você falou, precisam conversar. Né? Conversar e falar a mesma língua. Isso. Né? O caminho é esse, né? A gente está perto um do outro, né? As demandas precisam. E assim, quando a gente tem a contratransferência, né, de vocês chegam dentro da assistência social, levando uma demanda que vocês acolheram dentro de casa, né, a gente vai iniciar um atendimento, a gente vai acolher e direcionar diante das demandas nossas, mas a gente precisa dar um devolutivo. Eu acho que às vezes, né, ainda falta um pouquinho mais desse diálogo, né, de não só acolher, mas devolver. Gente, a gente está conseguindo acompanhar, a gente está conseguindo devolver, a gente está evoluindo dessa forma, dessa forma. Né? Quando vocês entenderem, não, poxa, mas veio lá o meu paciente que eu estou acompanhando, mas e aí? Deu o quê? Eu vou na casa depois fazer uma visita e pronto. Ah, não, ele falou que trouxe, mas um olhar técnico, um olhar, né, de acompanhamento e direcionamento, acho que a gente deve ter, sim, essa devolutiva que faz toda a diferença. Então, Paulo, já pegando esse gancho Bolsa Família, né, eu queria saber assim, dentro, mais uma vez, eu volto a repetir, da sua experiência como gestor,
o que você acha que o Bolsa Família, como o Bolsa Família em si, o projeto Bolsa Família, contribui para a melhoria da saúde nas famílias brasileiras? Como eu trouxe no início lá da fala, eu acho que a partir do momento que a gente tem uma renda, né, para que a gente possa ter qualidade de vida, ela influencia diretamente na saúde, né? E quando eu falo de saúde, eu falo de saúde mental. Quando a gente se alimenta bem, a gente tem saúde. Quando a gente veste bem, quando a gente bebe uma água potável, eu acho que o benefício, de uma forma geral, ela faz com que a pessoa ela tenha uma saúde melhor. Com certeza. Até porque a gente sabe que saúde não é só a ausência de doença, né? Existem muitos outros fatores envolvidos. E assim, e não é só a saúde física, ela traz pela saúde mental também. Sim. Né? A gente sabe que esse direcionamento, né, através, né, do valor como dinheiro, de você conseguir custear suas próprias despesas, né, ela tira você ali daquela zona de desconforto, né? Nem zona de conforto. No momento que a gente entende que a gente, poxa, eu vou acordar amanhã e meu filho vai se alimentar como? Cadê o leite dos meninos? Cadê o leite dos meninos? Cadê a fralda? Então a gente precisa ter esse olhar sensível também para essa política, né? Porque ela muda a saúde da pessoa, né? A saúde física e a saúde mental. É verdade. Paulo, quais são as principais condicionalidades de saúde do Bolsa Família e por que elas são tão importantes? E essas condicionalidades, ela perpassa por vocês, né? Vocês têm que ter um papel importante, né, com a condicionalidade da saúde, né? Existem 3 condicionalidades importantes, né? Que é a renda, né? A gente precisa ter um quarto do salário mínimo, né? Para a pessoa possa estar recebendo o valor, né, mínimo do Bolsa Família. Dentro da educação é a frequência, né? A pessoa que tem filhos menores de idade, ela precisa ter o aluno matriculado dentro da rede municipal, precisa ter uma frequência mínima, senão esse benefício, né, ele pode ser até cortado, né? Tem algumas advertências, né, que a gente vai recebendo, né, dentro do sistema, né, e orienta a família, né? A gente tem um profissional direcionado dentro da Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde que fica atento às condicionalidades. E voltando para a pergunta de vocês, que é para a área da saúde, né, a mãe precisa estar atenta, né? Começa lá desde o pré-natal, né, onde a mãe precisa estar fazendo todos os exames necessários, consultas, né? Vacinação é o prato principal para uma condicionalidade de saúde. A criança precisa estar vacinada. Sim. Né? A criança precisa estar passando com frequência médica, o peso, né? Para ver se a criança, se a criança, né, ela está sob as medidas de peso, de alimentação nutricional, né? Então é necessário ter esse acompanhamento, né, dentro das unidades de saúde, né? E os agentes comunitários que ficam atentos, né, a essas questões de condicionalidade para estar encaminhando para a gente. Entendi. Então, assim, no geral, frequência escolar, renda per capita e acompanhamento de saúde, né? Na unidade de saúde. Entendi. Mas já entrando aqui nesse gancho, Paulo, quando você fala que as condicionalidades, né, é um papel da gente fiscalizar, eu queria saber o seguinte, nós, agente comunitário de saúde, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, eu queria saber, assim, nós, agente comunitário de saúde, a gente tem o poder de cortar o benefício? Esclarece isso aí pra gente, Paulo. Esclareça olhando para os nossos telespectadores. Eu acho que é uma pergunta assim, muito difícil de se responder, mas é uma pergunta fácil ao mesmo tempo, né? Eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém tem o direito de cortar o benefício de ninguém e a gente não faz isso, né? A gente está ali para poder ajudar com que a pessoa tenha acesso a qualquer tipo de benefício. A gente é a porta de entrada. Sim.
A gente é a pessoa que vai acolher a demanda da população. A gente precisa ter esse relatório do indivíduo de acompanhamento, né? Talvez através das faltas do acompanhamento da mãe, do pai, que não tem cumprido as condicionalidades que o benefício sugere, né? Tem a possibilidade, e não é cortado também de imediato, né? Existem algumas advertências, existe algum diálogo, né? A partir do momento que a gente identifica dentro do sistema o quantitativo de famílias que não estão cumprindo as condicionalidades, ela pode ser da saúde, da assistência ou da educação. A gente vai mandar uma equipe técnica para fazer uma visita, para tentar entender. Primeiro a gente vai dar um suporte como psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, né? Se for uma questão de saúde, de educação, e essa criança não tem conseguido adquirir um aprendizado diante das dificuldades, né? Até inserir dentro de alguns cursos de reforço na parte da tarde, através de apoio social, mas a gente não faz com que, e não dificulta, né, com que aquela pessoa receba o benefício, mas pelo contrário, a gente quer facilitar, porque a gente sabe da importância do benefício na vida da pessoa. Ou seja, o agente comunitário de saúde, ele não tira o benefício de ninguém, né? Pelo contrário, ele fortalece com que você tenha acesso a esse benefício. E cumpra as condicionalidades direitinho. Vocês estão lá fazendo, né, as visitas, para que vocês possam ajudar a gente. Essa pergunta de Joela é muito importante porque nós, no território, enfrentamos muita dificuldade, às vezes, em realizar o cadastro, porque criou-se esse mito de que ao cadastrar, poderia de alguma forma, através do cadastro do agente comunitário de saúde, cortar o Bolsa Família. Então hoje nós estamos deixando claro que o agente comunitário de saúde não corta o Bolsa Família. Pelo contrário, gente, a gente ajuda vocês a estarem direitinho, seguindo as regras direitinho, cumprindo as condicionalidades direitinho. Para não perder o benefício. E assim, tem um papel fundamental, né, e faz toda a diferença na comunidade. Né? Eu falo e repito, né, vocês têm um papel de um acolhimento, está dentro da casa da família, né? Vocês é a primeira pessoa, porta-voz, né, dos demais serviços, né, faz um papel, né, fundamental. Eu me lembro quando eu tinha, né, esse serviço dentro do CRAS, todas as vezes que eu ia dentro de uma comunidade, a primeira pessoa que eu procurava era o agente comunitário de saúde. Porque é ele que conhece a demanda. Né? Então a gente tinha um grupo, eu acredito que deve ter até hoje também, né, esse grupo, mas eu ia dentro do território, eu vou na comunidade de Aroeira. Né? Então eu vinha, quem é o agente comunitário de Aroeira e tal? Estou fazendo uma visita. E sentava, você tentar conhecer, porque às vezes, como o atendimento é social, do psicólogo, na assistência social, né? Não é um atendimento através de terapia, e sim através de uma escuta, né? Ele pode ser com agente comunitário de saúde, ele pode ser com assistente social durante essa visita. E muitas das visitas eu ia com o agente comunitário de saúde, que já tinha conhecimento da demanda ali, e até facilitava essa aproximação. Quando ele não tinha essa proximidade da família, não, eu falava, não, eu vou fazer esse acolhimento. Também tem acolhimento que ele precisa ser mais particularizado, precisa ser só você e... Nós agentes, às vezes a gente vira psicólogo também. Eu queria fazer uma pergunta, Paulo, que você inclusive até já respondeu, mas eu gostaria de que ficasse claro em relação assim, o que acontece quando as famílias deixam de cumprir as condicionalidades? Imediatamente o benefício é cortado? Não. Primeiro, né, tem uns alertas, né? As advertências. Primeiro, por exemplo, quando o aluno ele não tem cumprido a sua frequência escolar, né, todo mês, né, a escola ela precisa fazer um registro, encaminhar para o setor específico das condicionalidades. Né? Então existe uma meta. Né? Se a criança não está cumprindo essa meta, primeiro a gente vai tentar entender. Por que não está indo para a escola? Verdade. Está doente, investigar o que está acontecendo atrás disso. Né?
faltando carro na comunidade, né? Por quê? Não é só porque não quer ir para a escola que não vai. Existe uma dificuldade. Ah, tá indo para a escola, mas está sofrendo bullying, não quero mais voltar para a escola. Ou então até agressão dentro de casa, né? Tudo isso tem que ser investigado. Talvez tem muita coisa que acontece dentro de casa que impede os alunos, os estudantes de ir para a escola, até para ficar A exposto. criança está acompanhando um conflito familiar dentro da própria residência, não está conseguindo dormir, não consegue acordar cedo para ir para a escola. Então, primeiro a gente vai investigar, primeiro a gente vai acolher, primeiro a gente vai lá conversar com a mãe, né? Ah, é puxão de outro. Não, a gente precisa entender. Sim. Né? A gente não quer que a pessoa perca o benefício, né? A gente quer manter, a gente sabe da importância dos benefícios na vida do Com outro, certeza. mas a gente precisa dar opções de melhorar, entender, através do entendimento do que está acontecendo. Né? Se a mãe não estiver levando a criança para vacinar, isso influencia diretamente na qualidade da criança, na vida adulta, na adolescência. E às vezes não leva por negligência da própria família, né? Não é porque a criança não escolheu, não quero vacinar, não vou. Às vezes é negligência da própria família, não quer E levar. às vezes também é a falta de conhecimento. Verdade. Às vezes também não tem esse conhecimento que precisa vacinar. Qual é a data correta, né? Aquela pessoa também que ela não cumpre com a organização das demandas da casa. Sim, Né? É uma pessoa que mora longe de uma unidade de saúde, de difícil acesso. E eu não vou lá, se eu for, vou gastar. E é por isso a importância do nosso trabalho. Sim. De fiscalizar, de orientar, de levar até a unidade de saúde as dificuldades que as nossas famílias, nossa população tem até chegar na unidade. Sim. Isso tudo. Isso é importante. Olha o entendimento que a gente teve em relação à dificuldade do acesso e dentro de uma cidade, um município como Caetité, onde o território ele é maior do que a própria cidade, né? Tem um lugar de Caetité que é mais de 60 quilômetros de distante da cidade. Verdade. Né? Então a gente fez uma parceria juntamente com vocês da saúde, onde a gente tem um caravana da assistência social, que a gente leva o serviço da assistência para as comunidades mais distantes, né? Que aí facilita com que, porque muitas vezes aquela pessoa que vem para fazer uma atualização do cadastro aqui no município de Caetité, ela já tem aquele gasto que vem aqui dentro do transporte, e às vezes chega lá, está superlotado, que não consegue fazer a atualização, vai precisar voltar no outro dia. Tem horário do carro, né? Não tem o tempo de ser atendido e volta sem atendimento. Se eles não conseguem vir até assistência Isso é maravilhoso. e a gente tem levado alguns serviços de saúde também, aferição de pressão, de glicemia, né? Esses profissionais para estar acompanhando com a gente também, porque né, é dois serviços que precisam realmente ter esse diálogo e faz a diferença quando você chega na comunidade e as pessoas se entendem como acolhimento aquilo ali. Sim. Né? Mas o projeto em si da caravana assistencial foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Pegando o gancho da sua fala, né, sobre o cadastro, explica pra gente, pro pessoal que está nos assistindo. O cadastro ele deve ser atualizado de quanto em quanto tempo? Um ano. A cada ano. Todo ano você precisa atualizar o seu cadastro. Pode ser que você fique, que seu cadastro não corta por falta de atualização, por pouco mais de um ano, porque já teve situação que já ficaram até 2 anos sem atualizar, né, que não chegou. Mas tem as notificações. Mas o correto, gente, todo ano a gente está atualizando os nossos cadastros, né? Não só todo ano, mas toda vez que você tiver uma alteração, né, que você precisa. Hoje você pode receber o benefício se você não tiver uma renda superior, né, a menos de um salário mínimo por 4 pessoas dentro da casa. Né? Se você encontrou um trabalho, se você está tendo uma renda, né, você precisa ir no Bolsa Família atualizar, informar aquela renda. Se seu filho ele completou 18 anos, ele saiu de casa, né, você precisa ir lá tirar seu filho do cadastro. Né? E essas atualizações, cada vez que a gente tem uma renda, às vezes, né, isso traz um pouquinho da primeira pergunta que vocês fizeram lá no início do podcast,
né, sobre a dependência do benefício, né, que traz uma estabilidade para o indivíduo, né, que ele acostuma em receber ali e não quer promover da sua própria renda, né, e às vezes muitas dessas pessoas elas começam a trabalhar e ela não está atualizando o cadastro, né, e isso é muito grave, né, então a gente precisa entender que aquele benefício, né, é um benefício de suporte até quando você não tem uma renda, porque hoje, a partir do momento que você consegue ter uma renda e prover sobre as suas próprias pernas, né, sem ter esse apoio social, né, existem outras pessoas que estão na fila para receber. Verdade. Né? Isso é muito importante, colocar no lugar do outro. E a partir do momento, por exemplo, a gente ficou no ano passado, né, com mais de 6 meses sem conseguir inserir novos cadastros, porque o município ele tinha batido o teto, né, de famílias inseridas dentro do cadastro único, de acordo, né, a quantidade de habitantes que tinha no município de Caeté. E muitas gente que chegavam dentro da própria secretaria para fazer um cadastro que fazia demorou mais de 6 meses para que eles pudessem receber. Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade a partir do momento que esse beneficiário me ajudou, né, para estar ajudando outras pessoas também a partir do momento que eu tenho minha renda. Isso é importante, quando a gente conseguir caminhar com as próprias peças, né, dar espaço para outras pessoas. Isso é verdade. Paulo, em relação ao tempo, né, que já te perguntou, qual o tempo para poder atualizar o cadastro? Você disse 1 ano. Mas isso é regra geral para todas as pessoas que têm o cadastro único ou só para os beneficiários do Bolsa Família? Não, de forma geral, todo mundo tem que estar atualizando. Né? Muitas coisas mudam, você muda de casa durante esse ano, você pode estar mudando de escola. Né? A atualização do cadastro, ele perpassa por diversos fatores. Não é só o benefício social do cadastro único. Por exemplo, a pessoa que recebe o BPC, ela precisa estar inserido dentro do cadastro único para que ela possa receber o benefício. Ou seja, precisa ter essas atualizações, assim como ela tem as perícias médicas. As perícias médicas elas acontecem anualmente. Ou seja, se você não tiver o cadastro atualizado, né, você não vai conseguir fazer a sua perícia médica. Ou seja, de ano em ano dá para estar fazendo a atualização, não deixa passar mais que isso, não. Né? Gente. Vai toda vez no início do ano lá, vai fazer a matrícula das crianças, aí vai pedir da escola o cadastro atualizado, e já atualiza, já faz uma coisa só, né? Já faz uma coisa só. Já começa o ano tudo certinho. Já começa o ano tudo certinho. E que tiver essas mudanças também diante do seu cadastro, não omite as informações, porque isso aí pode até realmente prejudicar, né, a regularidade dentro do seu cadastro. Não, mas eu já fui lá, já atualizei 2, 3 vezes. Toda vez que tiver essas mudanças necessárias, faça as devidas atualizações. É isso mesmo. Então, gente, fica a dica, tá vendo? Para poder atualizar o cadastro todo ano. Todo ano esse programa vai atualizar. O agente de saúde não corta o Bolsa Família. Não corta, né? E foi bom vocês trazerem essa pergunta, porque eu acredito que seja algo que muitas das pessoas ou das famílias criam essa resistência em relação a dificulta o nosso trabalho, Paulo. Dificulta demais, às vezes, em relação ao cadastro. Não quero que cadastre meu marido, que vai cortar meu benefício, né, Jaque? Tudo isso a gente ouve. E é bom esclarecer isso com uma pessoa que realmente tem propriedade para falar e nos assegura também. Então, quem está ouvindo aí de casa, compartilha aí, gente, com o pessoal. O agente comunitário de saúde não corta o Bolsa Família. Não corta, não. E aí, Paulo, já nessa brincadeira, eu já queria fazer outra pergunta em relação também a uma dificuldade que a gente encontra. Para você, com a sua experiência que você tem, qual é o nosso trabalho em relação ao Bolsa Família? Eu penso no seguinte, nós temos conhecimentos, né, das diretrizes direitinho, como é que funciona, então nós temos que passar para a população. Em relação ao peso, acompanhamento, altura e tal, a gente faz isso para ajudar e auxiliar.
Mas para você, gestor hoje, o que você tem a dizer? É uma atribuição nossa? Nós devemos, nós somos obrigados a fazer isso? Não, é uma obrigação, né? Obrigação não. Né? Eu acho que a partir do momento onde tem, né, uma rede intersetorial trabalhando em conjunto, né, facilita muito, né, com que essa pessoa tenha acesso, né, à saúde, à educação, né, à assistência social, mas não é de obrigatoriedade, né, vocês estarem fazendo esse trabalho por muito tempo, né, foi se mantendo nessa questão do peso para fazer dentro das comunidades. Né, eu acredito que com esse último concurso aqui do município de Caetité a gente conseguiu, né, estar presente em todo o território, né, através do agente comunitário de saúde, né, então você está ali para encaminhar. Né, eu acho que a partir do momento que vocês entram dentro da residência, que você entende a demanda, que você encaminha para a unidade de saúde, ele tem acesso dentro da unidade, né, vocês têm conseguido atender a demanda da população, né, mas de obrigatoriedade de você estar cumprindo essas funções, né, elas têm que estar dentro da unidade de saúde. Muito bem esclarecido. Olha, Jaque, diante desse nosso bate-papo, desse diálogo que a gente teve aqui, eu fiquei assim extremamente orgulhosa do nosso trabalho. Olha quantas informações foram preciosas aqui para a gente, no sentido de que às vezes nós levamos essa fama que nós cortamos o benefício. Mas você parou para pensar, mediante tudo que Paulo falou, em relação às condicionalidades, o beneficiário ele precisa cumprir as condicionalidades para receber o benefício. Quais são elas? Vacina em dias, menino na escola, estar presente no PSF e renda. E qual é o nosso trabalho? Não é chegar na casa, dona Maria, a senhora vacinou, me dá aí a carteira de vacina, pegar o peso. Você vai passar de vacina das crianças. Ou seja, vocês estão aí para orientar a família para que elas não percam o benefício. Não percam o benefício. A gente faz muito mais, em vez de a gente cortar o benefício, a gente ajuda e orienta para não deixar cortar a gente. Exato. Olha o como eu fiquei orgulhosa, mais ainda do meu trabalho. E eu de vocês mesmos, né, por conhecer o trabalho, né, que vocês têm feito aqui em Caetité, eu acho que essa é uma iniciativa aqui que faz toda a diferença. Né? Vocês estão levando informação para a população. Né? E eu acho que quem tiver a oportunidade de acompanhar aqui, né, esse canal de podcast, né, vai conhecer um pouquinho da realidade do nosso município. Eu acho que isso é importante, né, vocês enfatizarem aqui no nosso município, na nossa realidade, na nossa cultura. Né? Eu acho que ser pessoas de Caetité e falando da realidade do nosso município, acho que isso aqui vai ser algo que vocês estão começando agora, mas que a longo prazo vocês vão ter sucesso. Um sucesso total, porque ela vai informação do povo. E a partir do momento que a população tem acesso à informação e elas entenderem que isso aqui faz a diferença para elas através de adquirir conhecimento, né? Esse é o nosso maior intuito aqui. Parabéns mesmo. Obrigado pelo convite. Né? Bastante, não está despedindo ainda não. Antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, de como eles devem agir para manter o seu cadastro atualizado, cumprir corretamente as funcionalidades de saúde. Deixa uma mensagem para o pessoal de casa. Eu acho que não só para o beneficiário do programa, vou mandar um alô de forma geral para a população, né, que a gente seja mais acolhedor com o outro, né, que a gente seja mais empático, né, que a gente olhe para o indivíduo como se a gente estivesse olhando para nós mesmos. Né? Às vezes a gente não sabe, né, a realidade do outro, né? Às vezes a gente tem um pré-julgamento pronto, né, e julga como se aquele benefício que a pessoa está recebendo, ela faz com que ela, né, tenha um direcionamento dela como pessoa, né, que não é isso que é. Né? Então, vamos ser mais empáticos, vamos ser mais acolhedores, né, para as pessoas
né, beneficiária desse programa social, né, vocês têm um programa, né, que muda a vida das pessoas, né, e eu mudei a minha através do benefício social, né, eu tive a oportunidade, né, de acessar, né, eu não pude receber o benefício do Bolsa Família de uma forma geral, porque minha mãe, ela trabalhava com carteira assinada, né, então era eu, ela e meu irmão dentro de casa, então não conseguia bater a renda, mas eu tinha uma ideia jovem, né, que eu conseguia ter acesso à passagem, que eu economizava daqui para a Vitória da Conquista, né, então facilitava com que eu pudesse, né, economizar numa passagem, né, eu tinha através do meu número do NIS, eu não conseguia fazer a inscrição de um concurso, então eu não pagava quando eu ia fazer a inscrição. Eu tinha uma taxa mínima de energia dentro da minha casa, onde pôde me ajudar também com que a gente pudesse ter outros gastos, né? Onde a gente teve uma economia na energia. Então, o maior programa de transferência de renda do país, ela faz a diferença na vida de muitas pessoas. Que maravilha. Né? E assim, conheço muitas realidades de pessoas que hoje estão assim, com uma qualidade de vida muito boa e que começou, né, tendo o suporte de um programa como esse, que hoje, né, conseguiu entender o processo, né, e aquilo ali foi um suporte para que elas pudessem, né, ter todo o direcionamento intelectual que tem hoje, né? Então, a mensagem mesmo que eu tenho que dar para a população, né, é de acolhimento um com o outro, quando a gente precisar mesmo, a gente vai usufruir daquele benefício. Eu hoje usufruí dele, né, e para mim foi um suporte mesmo que fez com que eu pudesse, né, concluir meus estudos, com que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje, foi o que me deu como alimentação, né, que a gente sabe da dificuldade de sair, tem dia que morar fora, tem dia que a gente tem algo para comer, tem dia que a gente não tinha, e aquela ali, E isso, assim, é gratificante demais saber que nós temos isso. Talvez hoje eu não precise, mas tem uma família que precisa, e saber que aquela família, ela tem um amparo, tem um benefício, tem os caminhos que vai ser base, né, até a pessoa se reerguer. Isso é gratificante demais. Sou defensor porque usufruí, né, políticas públicas sociais através de um FIES que fez com que eu pagasse meus estudos, né, através das isenções do programa do Bolsa Família, né, que fez com que eu pudesse ter acesso, né, a determinados programas. Então, os programas sociais, eles mudam a vida de uma pessoa. Com certeza, né, e a gente tem que saber direcionar quais políticas sociais aquela pessoa tem acesso. Sim. Então, eu como psicólogo, como secretário de desenvolvimento social, vocês como agente comunitário de saúde, precisam entender que tipo de serviço a gente consegue levar para a população para que elas possam ter acesso, né? E a gente tem muitas políticas públicas aí que a gente consegue estar direcionando para as famílias, e a gente precisa, né, saber e fazer com que elas, né, tenham conhecimento também dessas garantias, né, que é direito da população. Sim, é verdade. Nós estamos encaminhando para o final do nosso podcast, mas antes eu queria te dizer que eu estou aqui cheia de orgulho. Muito orgulho, porque nós trouxemos aqui uma pessoa, né, que trouxe para o nosso podcast tanto conhecimento, tanta informação, e que é uma pessoa que tem total prioridade de falar sobre isso, porque viveu os programas sociais na pele, né? Usufruiu deles, né? E aí, né, você passou por tudo isso, você usou por todos esses programas que fizeram você ser quem você é hoje, e hoje você está aqui falando, né, para as pessoas que estão em casa sobre esse programa que transformou a sua vida e fez você ser quem você é hoje. Então, parabéns, estou orgulhosa de você. Obrigado. E assim, para mim é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, é uma honra saber que a gente teve acesso a essas políticas, né, que fez a diferença na minha vida, faz a diferença na vida de outras pessoas. Né, eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade. Com certeza. Né, às vezes eu falo muito isso para as pessoas que são próximas a mim. Né, o Paulo Henrique, psicólogo, às vezes não tem a mesma sensibilidade do Paulo Henrique, secretário. Né, a gente acaba quando adentra dentro de assume um cargo que
que a complexidade que é, a gente precisa ser um pouquinho mais, né, direcionador, né? A gente precisa tá direcionando as demandas para os serviços de uma forma geral, e a gente pede aquele acolhimento mesmo do psicólogo mesmo, que é bem sensível diante das demandas, né? Mas hoje eu sou assim, extremamente grato mesmo, né, por podendo fazer isso pela população geral. É o que eu gosto de fazer, né? Não é de hoje que eu venho trabalhando dentro de políticas sociais, né? Comecei dentro dos programas dentro da igreja, no Vicentino, no EAC, né? Fui Demolei, né? E o Demolei ele tem uma escola de líderes, né? Onde que a gente tem esse direcionamento, né, social para dentro da sociedade. A gente vai fazer diversas campanhas, né? Depois de me formar como psicólogo, né, eu já entrei no pós-graduação de atenção psicossocial com ênfase em SUS, né, que é a política de saúde, a política de assistência social. E quando eu retorno para Caetité, eu tenho o privilégio de estar conseguindo, né, demonstrar tudo que eu vim preparando durante toda a minha vida, né, conseguir trabalhar e assim, acordo de manhã cedo para ir trabalhar e com prazer, né, porque eu gosto do que eu estou fazendo e sei faz toda a diferença. Isso é gratificante, como eu disse, né, porque assim, saber que a gente tem no nosso município um gestor que luta e que busca, né, melhorias para os benefícios, uma pessoa que tem propriedade para falar, né, já uma pessoa assim, que tem experiência, que tem garra, que gosta do que faz, que não trabalha por trabalhar, trabalha porque gosta. Então isso, pra gente, nós como população, isso é muito gratificante. E já chegando no final também, né, Jaque, nós gostaríamos de te agradecer, Paulo, pelo seu tempo que disponibilizou aqui pra gente, pelas informações, pelas dúvidas que foram solucionadas aqui. E é isso, muito obrigada. Eu espero que seja o primeiro convite de muitos. Estou assim disposto mesmo a gente trabalhar diversas temáticas aqui. Gostei demais do acolhimento de vocês. Gostamos muito também, viu? Com certeza. Pode contar com a gente aqui e que esse podcast aí seja um sucesso total. Amém. Vai ser. Já está saindo. É isso, Paulo. Muito obrigada, viu? Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast e até a próxima! Tchau!